Olá, amigos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, no seu horário que você vai assistir essa nossa aula, essa nossa revisão, esse nosso bate-papo. Eu só quero desejar aqui para você a nossa energia positiva, a energia do Brasil Jurídico, para que você possa receber aqui as nossas dicas finais, as nossas orientações, essa revisãozinha aqui, para colocar as coisas nos eixos nessa reta final. É interessante notar que nessa reta final, né, é muito comum recomendações das mais variadas sobre aspectos dos mais diferentes. De forma que outro dia eu recebi no grupo do WhatsApp, achei interessante uma recomendação, né, dentre outras, dos nossos alunos que vão fazer a prova, tinha alguma coisa mais ou menos assim: não brigue até o dia da prova. É uma recomendação válida também, né? Não brigue até o dia da prova. Talvez pelo contexto da pandemia, né? Os nervos ficam à flor da pele, as pessoas ficam mais sensíveis e isso potencializa essa questão emocional dessa prova. Você está um bom tempo aí sem fazer essa prova, né? A prova não vem acontecendo e agora ela vai poder ser realizada. Enfim, isso aumenta as expectativas e saiba que a questão emocional é fundamental num certame como esse. Então é muito importante manter equilíbrio, praticar exercícios nesse período, dormir bem, você que tem alguma fé aí, colocar em prática, aurir forças para essa reta final, tá bom? Não deixe de descansar, não deixe de planejar a sua alimentação, isso é fundamental numa prova longa como essa, uma prova que também vai testar a sua resistência mental, né, a sua resistência física, então é sempre bom colocar essas orientações também como, né, muito importantes. Inicialmente, eu vou aqui comentar o roteiro desse bate-papo que eu vou ter com vocês. Vou falar um pouco do vade-mecum, da marcação, da estrutura da prova, das peças mais cobradas, dos temas mais recorrentes, como responder, né, os erros comuns para que você evite, evidentemente, e resolver aí questões anteriores, né, de outros certames. Veja só, com relação ao vade-mecum, inicialmente, é importante dizer que no mercado existem vários bons, né? Basta ter aí um índice remissivo, que é aquele índice que organiza os temas, os institutos, de acordo com a ordem cronológica, e o índice sistemático também, que é aquele que estrutura a lei, né? De acordo com como ela vem organizada, né? O nosso Código Civil, por exemplo, e também o CPC tem uma parte geral, parte especial, livros, títulos e capítulos. Então, existem esses dois índices. A maioria das grandes editoras tem um VAD direcionado para a OAB. Então, a maioria desses VADs são adequados, condizentes com o edital, você não vai ter problemas, tá bom? O que eu recomendo é que às vezes você, sem a intenção, pode ter feito alguma marcação inadequada, estruturando peça, por exemplo, ou anotações pessoais. Para evitar qualquer problema, é uma recomendação que eu costumo fazer, um pouco neurótica, mas que, né, pode salvar aí a prova de alguém, é você levar dois VADs, né? Vamos imaginar que você tem um VAD geral da editora Método, ou da editora Juspod, enfim, e aí você compra um específico de civil, né, sem anotar, por exemplo, porque se acontecer qualquer problema com um, você tem o outro lá à mão. E, por exemplo, né, no edital existe a previsão, a vedação de doutrina. E nós sabemos que alguns VADs têm os enunciados do CJF, né, das jornadas de direito civil, por exemplo, que são enunciados doutrinários. Até hoje, nunca tive um caso que alguém confiscou um VAD nesse sentido, né? Inclusive, muitos, provavelmente por precaução, assim me informaram, vem com essa parte em separado, né? Para se ocorrer qualquer problema, você pode pedir ao fiscal de prova para grampear, enfim, para você poder utilizar o VAD na sequência, enfim. Então, se o seu VAD tem os enunciados do CJF, seria bom, né, que ele fosse daquele modelo que vem com os enunciados separados, porque qualquer coisa você grampeia, você lasca, você dá um jeito para continuar usando o seu VAD-mecum, tá bom? Nesse aspecto é muito importante, né, ter em mente aí a questão, todas as questões relativas ao anexo 3, inclusive minha recomendação pessoal é de que você imprima o anexo 3, aquele anexo aqui, tenho até imprimir aqui para vocês,
é aquele anexo que tem exatamente o que pode, o que não pode, né? Em termos de marcações aí no vadimeco, não pode estruturar peça, você sabe, estruturar anotações pessoais. Agora, uma coisa que é muito recomendável é você usar as cores, né? Das canetas, dos marcadores, e você pode fazer remissão simples, você pode usar as canetas coloridas, você pode usar clipes, você pode utilizar os separadores industrializados. Cuidado, aqueles separadores em branco com anotações não podem ser utilizados. E eu recomendo você utilizar cores de acordo com o tema, de acordo com o assunto. Funciona muito. Por exemplo, direito civil, nosso edital, dentro de direito civil, né, e direito do consumidor, por exemplo, temos 25 temas mais ou menos. Se você escolher, ainda tem direito processual civil, né? Se você escolher cada tema uma cor e for marcando, for pintando no índice, isso facilita muito, né? Tudo que for de, sei lá, responsabilidade civil de uma cor, tudo que for de regime de bens de uma cor, tudo que for de alimentos de outra cor, enfim, você pode ir estruturando nesse sentido para facilitar, né, a sua procura. O importante é que você, na hora da prova, olhe para o seu VAD, ele olhe para você e você se entenda perfeitamente e você tenha agilidade para consultar a prova. Então, o ideal é você usar realmente esse VAD que você provavelmente uma altura dessa já marcou, uma altura dessa você também já estudou. Aqui é o momento de bater um papo na reta final, revisar alguns pontos, né, direcionar aqueles estudos finais que ainda são recomendáveis até o dia da prova, para você conseguir, né, a sua tão sonhada aprovação, entrar aí no mercado de trabalho, exercer a advocacia e quem sabe até fazer, né, um curso nosso aí. Nós temos, por exemplo, um curso de prática em direito das sucessões. Você que já é civilista aí pelo Brasil Jurídico, já sai na frente aí, teoria e prática, já começa, né, a atuar aí no âmbito do direito das sucessões, que é um ramo, né, que está com certeza em alta, tá bom? Então, faça essas anotações de acordo com as cores, né, para você poder ter, né, essa intimidade toda com a sua legislação. Lembrando sempre, anexo 3, como eu falei também, se puder, imprima esse anexo 3, coloque na sua carteira, leve para a prova. De repente você pode acontecer, já houve relatos nesse sentido, se depara com um fiscal mal informado, de repente você tem que mostrar a ele, né, alguma questão do anexo 3, alguma regra do anexo 3, é importante você ter isso na sua carteira, eu considero importante, né? Já aconteceu de alguém se beneficiar cumprindo essa recomendação minha, tá bom? Eu misturo aula para a OAB há mais de 10 anos e essa recomendação, né, ela tem um sentido. Outra questão, né, vale lembrar, diz respeito à estrutura da prova, como eu falava para vocês. Vocês vão fazer uma prova, que é uma prova direcionada para a prática. Digo aqui, sem medo de errar, direito civil é uma das melhores provas da segunda fase, no sentido de ser uma prova justa, condizente com a prática da advocacia, especialmente no que concerne aí aos advogados iniciantes. Cai os assuntos realmente mais relevantes na prática, é uma prova equilibrada, me parece uma prova mais justa, talvez por ter, no âmbito do direito civil, no âmbito do direito privado, né, no caso civil, processo civil e consumidor, ser mais abrangente. Existe realmente uma enormidade de assuntos e de peças cabíveis, mas eu já faço aqui uma defesa, né? Você precisa lembrar que a estrutura, na verdade, que você vai ter que memorizar, basicamente, são 3 peças, né? Inicial, resposta do réu e recursos, com pequenas variações entre as várias iniciais, as várias respostas do réu e os recursos, mas a estrutura é essa tripartida aí, não há uma grande diferença entre uma inicial e outra, tá bom? Por exemplo. Então, civil termina sendo mais fácil nesse sentido, porque as perguntas, elas são mais justas. Por exemplo, as questões do direito material no âmbito, né, da prova aí da segunda fase de civil, elas estão muito atreladas à parte geral do código. A maioria delas é uma constatação prática que eu já observei aqui, fiz uma análise. Então, você vai fazer uma prova prática profissional com uma peça, né, e 4 questões. A peça, 5 pontos. A peça, né, é aí com certeza a figura principal dessa segunda fase. E as questões. Então, qual é a primeira recomendação? Primeiro, lembrar, né, a nossa prova envolve civil, consumidor e processo civil, direito processual civil.
E as questões também, elas têm cobrado de forma híbrida, tanto o direito material quanto o direito processual, cada vez mais, como eu disse antes, simulando a prática, mas um nível razoável. A prova de civil é uma prova justa, principalmente na segunda fase, tá bom? Então, lembrar que você tem que respeitar o número de linhas, essa recomendação também muito razoável, 150 linhas na peça, 30 linhas por questões. Geralmente, nas questões, eu recomendo que você seja mais conciso, mais objetivo. Dificilmente se esgota, né, esse número de linhas com relação às questões. Na peça, é preciso, às vezes, ter cuidado, a depender da peça, mas nas questões, não. Inclusive, eu recomendo que você seja conciso. Eu vou fazer algumas observações, inclusive, nesse sentido. Então, você tem que ter nota 6, né? Se você fizer uma boa prova, você já sai na frente aí, já sai bem posicionado. É muito importante, então, você ou começar pela peça, e aí já vai outra recomendação importante. Se não começar pela peça, pelo menos de logo fazer a estrutura, né? Aquele rascunho na forma de esqueleto. Rascunho completo, nunca na vida. Não faça isso, né? Eu fiz isso na minha. Eu fui um OABeiro raiz. Na época não tinha muitas essas coisas de cursinho, coisa e tal. Não obtive muitas informações com relação a essa questão, né? Eu tinha uma certa experiência prática, estagiei muito tempo em escritório, e aí fui com excesso de autoconfiança. A primeira fase eu fui muito bem, na segunda quase me dou mal, por quê? Porque a prova da segunda fase, né, a peça, por exemplo, que você faz é diferente da peça que você faz no escritório, né? Você vai fazer uma peça ali de 150 linhas, com informações incompletas, com requisitos um pouco, com exigências um pouco diferentes. Então, é uma peça diferente do que você faz no escritório e você tem que ter cuidado com relação a isso, tá bom? Ajustar aí o seu conhecimento da prática para a prova, porque a prova ela vai pedir coisas diferentes para você, tá certo? Então, eu, por exemplo, né, perdi muito tempo, fiz rascunho integral, imagine que erro crasso, e fui bem na peça, né? Isso é importante, eu quero chamar a atenção para isso, mas eu não tive tempo de concluir a prova, eu deixei uma questão em branco, né? Então, primeira fase eu fui excelente, muito bem. Na segunda fase eu passei, né? Fiquei com medo de perder porque deixei uma questão em branco, né? Poderia passar sem essa, tá bom? Justamente por essa questão da administração do tempo. Você tem 5 horas, não pense que 5 horas é um tempo folgado, porque não é. Você precisa administrar bem suas idas no banheiro, não beber tanta água, para você não precisar ir no banheiro, levar alguma coisa para você se alimentar, porque 5 horas sem comer é complicado, né? Algum alimento aí energético, fica a seu critério, tá bom? Isso também é uma recomendação muito importante. Outra coisa, fazer, como eu falava, fazer rascunho da forma de esqueleto, não fazer rascunho integral da peça. Lembrar também o seguinte, né? Começar pelas questões fáceis. Começar pelas questões fáceis, porque isso vai lhe dar confiança, você vai sentir que resolveu, né? E isso tem um efeito psicológico muito importante. Todas as questões valem a mesma pontuação, né? 1,25 cada questão, mas é importante você começar pelas fáceis. Ou começar pela peça, ou pelo menos começar pelo esqueleto da peça e passar para as questões mais fáceis, no caso aí das questões discursivas. Sobre as peças mais cobradas. Inegavelmente, a inicial é a peça mais cobrada, né? Então, existem aqui algumas recomendações que são importantes com relação à inicial. Já foram cobradas 14 vezes iniciais, né, das mais variadas, mas aí a estrutura é a mesma, aquela lá do 319 do CPC, com poucas variações. Recomendo sempre que você olhe se a inicial, se eventualmente, né, cair mais uma inicial, o que eu acho provável, se existe algum procedimento especial, porque o Código de Processo Civil ele prevê lá, né, procedimentos no atacado para todas as ações, mas diante de alguns direitos que precisam de uma tutela mais específica, mais especial, ele cria procedimentos, uma audiência ali, uma liminar aqui. Então, isso compõe, né, os procedimentos especiais constantes lá no Código de Processo Civil a partir do artigo 539 do CPC. Então, dá uma olhada lá, ver se a questão se enquadra em algum procedimento especial para você não comer mosca com relação a isso. Sempre vendo a questão do endereçamento também, né? Artigos 42 a 53 do CPC. E também ver a questão com cuidado do valor da causa, artigo 292 do CPC. Apelação também
é uma peça que cai muito, né? Depois de inicial é a peça que é mais cobrada, seria a minha segunda aposta, ou inicial ou apelação. A apelação já foi cobrada 4 vezes, lembrando que esse número de iniciais, ele era maior no início, né? Então, a prova tem feito nos últimos exames, dos exames unificados, uma certa compensação, cobrado menos iniciais do que antes, né? Então, a tendência de cobrar recursos, uma tendência de cobrar apelação, uma tendência de cobrar agravo, uma tendência de cobrar embargos, né? Recurso especial já foi cobrado 2 vezes, contestação uma só, quem sabe temos uma contestação aí. Essas são as peças mais cobradas em direito civil. Mas lembrando sempre que o nosso modelo é aquele modelo triplo, né? Inicial, recurso, resposta do réu. São poucas as variações. Sobre os temas, nós do Brasil Jurídico fazemos uma análise 360 graus, você deve conhecer, que mapeia toda a prova, né? E a prova da primeira fase, ela não tem o mesmo padrão com relação à segunda, por razões evidentes, né? E isso é justo, porque a segunda fase ela é mais prática, então a prova ela espelha corretamente essa questão prática. Então, os temas mais cobrados, nem todos os temas mais cobrados na primeira condizem com os temas mais cobrados na segunda. Quais são os temas mais cobrados? Por exemplo, responsabilidade civil. Sempre tem alguma coisa envolvendo tipologia, né? Responsabilidade objetiva, subjetiva, dano moral, a prova cobra muito, porque tem aquela interface com os direitos da personalidade, né? Que é outro tema relevante. Então, o dano moral faz essa interface muito bacana, e aí às vezes se conecta com a questão do dano estético. Como cai consumidor, eles já aproveitam, geralmente cobram uma questão, quase sempre uma questão envolvendo responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, por exemplo, que tem a ver com a responsabilidade civil, né, na seara consumerista, ou é uma questão, ou é a tese da peça, enfim, sempre prestar atenção nisso. Tem temas que são sempre recorrentes, ou como tese da peça, ou como questão. Intervenção de terceiros, né? Também é um tema muito cobrado, denunciação da lide, sobretudo, ônus da prova, direito das coisas, principalmente a questão relacionada com propriedade, né? Posse, ações possessórias, isso cai muito também. Contratos, principalmente compra e venda, cai demais compra e venda. Evicção também é um tema do direito contratual muito cobrado. Obrigações cai muito, consignação e pagamento. Incrível. Ou cai na peça, já caiu 2 vezes o inicial de consignação e pagamento, né? 2 vezes, ou cai na questão discursiva, né? Isso já foi muitas vezes cobrado. Então, como eu já falava, algumas orientações aí, mais algumas orientações com relação a como fazer a prova agora, né? Primeiro, já falei que não pode fazer rascunho integral. A administração do tempo é fundamental. Segundo, linguagem técnica impessoal e concisa. Né? Você não precisa abusar do juridiquês, mostrar que tem um vocabulário amplo. Você precisa ser conciso, você precisa ser claro, né? Usar técnica, ser impessoal, usar a terceira pessoa. Construir orações objetivas, sujeito, verbo, complemento. Vamos fazer o básico, vamos ser claro. Ser claro não quer dizer, importante destacar, fazer apenas remissões da fundamentação. Com isso, você pode perder o ponto da questão. É muito importante que você fundamente, explique, né? Para isso, existe uma recomendação muito importante, que é a paráfrase. Você dizer com outras palavras o conteúdo do dispositivo legal, da jurisprudência, né? Ou mesmo da doutrina, muito embora dificilmente você lembre de alguma citação doutrinária, mas seu VAD pode ter, por exemplo, enunciados do CJF. Isso é doutrina, né? Então, muito importante fazer paráfrase para você poder explicar de forma coerente, fundamentar e não simplesmente fazer a remissão. Fazer a remissão também, né? Então, você faz uma paráfrase do conteúdo, por exemplo, de um dispositivo do Código Civil, cita ele e complementa o raciocínio, porque você tem que fundamentar. Se você só citar, você pode perder a pontuação da questão. Muito cuidado com relação a isso, né? A estrutura do texto é sempre uma estrutura dissertativa, introdução, desenvolvimento, conclusão. Uma técnica que funciona muito, que eu quero aproveitar aqui para recomendar para vocês, é exatamente nas questões, né? Com relação à realização da prova aí, é você ler as questões antes do enunciado, porque você já vai fazer uma leitura do enunciado direcionada. Você poupa energia, você direciona, né? Então, nas questões também, leia primeiro, veja como isso
né, dar um plus na realização dessa questão, ou das questões discursivas, melhor dizendo. Leia as perguntas primeiro, depois você vai para o enunciado, ok? Algumas recomendações para você não fazer a prova, ou seja, os erros mais comuns. Primeira coisa, né? Certifique-se que você está respondendo no local adequado da folha de resposta. Pois, gente, professor, você está achando que eu sou algum jumento? Não. Mas é muito comum, mais do que se imagina. É tipo aquele erro na primeira fase, a pessoa marca, depois volta atrás na hora de passar no gabarito e perde a questão que tinha acertado. Esse erro é muito comum. Na segunda fase é muito comum a pessoa responder, por exemplo, a questão 2 no espaço reservado para a questão 3. Aí você zera a questão. Muita gente faz isso. Cuidado, olhe a folha de resposta se você está respondendo no local correto, né? Se você vê que começou a riscar no local errado, erro simples, risco simples. Risco simples, conforme as regras do edital, obriga a banca a desconsiderar o que você escreveu, né? Aquilo ali é eliminado. Risco simples e continua com a questão correta, tá bom? Outro erro também muito comum, texto único. Não faça isso, né? Um texto para responder a questão A e B. Separe. Se você percebeu, de repente inverteu a ordem, coloque do ladozinho assim, A, B ou B, A, mas não coloque texto único para as duas alternativas da questão. Geralmente existe uma alternativa A e uma alternativa B, né, na questão discursiva. São duas perguntas em uma, então fique ligado também com relação a isso. Vamos aqui ver a prova do exame 30, da segunda fase do exame 30, né, para vocês terem aí uma noção mais clara do perfil e a gente aproveita e faz um bate-papo aqui de uma revisão. Vamos à peça prático-profissional. Priscila comprou um carro de Wagner por 28 mil. Para tanto, Priscila pagou um sinal no valor de 10 mil reais, tendo sido o restante dividido em 9 parcelas sucessivas de 2 mil reais a cada 30 dias. As parcelas foram pagas regularmente até a sétima, quando Priscila, por ter sido dispensada de seu emprego, não conseguiu arcar com o valor das duas prestações restantes. Então, ficaram faltando duas prestações, 4 mil reais. Priscila entrou em contato com Wagner diretamente, explicando a situação e informando que iria tentar conseguir o valor restante para quitar o débito, tendo Wagner mencionado que a mesma não se preocupasse e que aguardaria o pagamento das parcelas. Wagner disse que ia esperar até o vencimento da última. Tal instrução foi transmitida pelo vendedor à compradora por mensagem de texto. Então, ela tinha prova sobre isso, inclusive, né, com relação à sua boa-fé. Apesar disso, 5 dias antes do vencimento da nona parcela, quando Priscila conseguiu um empréstimo com um amigo para quitar as parcelas, ela não conseguiu encontrar Wagner nos endereços onde comumente dava-se a quitação das prestações, a residência ou local de trabalho de Wagner, ambos na cidade de São Paulo. O que aconteceu aí? Uma questão aí ligada à teoria do pagamento, muitas vezes despercebida. Houve o inadimplemento do credor. Sim, o credor ele pode inadimplir. Lembre que o pagamento está relacionado ao cumprimento da obrigação nas condições de tempo, lugar e modo de execução. Aí o credor descumpriu, né? Ele não recebeu, não foi receber no local pactuado. Então, houve um inadimplemento do credor, sim, né? Houve um inadimplemento do credor. Priscila soube no mesmo dia em que não encontrou Wagner, que estava impossibilitada de trabalhar, olha lá, em uma sociedade empresária, pois o credor incluíra o seu nome no Serviço de Proteção Crédito, SPC, em virtude da ausência de pagamento das últimas parcelas, né? Então, o nome dela foi negativado. E esperando ver-se livre da restrição, quitando o seu débito, Priscila efetuou o depósito de 4 mil reais no dia do vencimento da última parcela em uma agência bancária de estabelecimento oficial da cidade de São Paulo. Cientificado do depósito, Wagner, no 5º dia após a ciência, o que ela fez aí? Né? Ela fez uma consignação extrajudicial, né? Embora a questão não revele explicitamente. Wagner recusou imotivadamente, mediante carta endereçada ao estabelecimento bancário, né? Então ela fez uma consignação extrajudicial. Por quê? Porque o pagamento não é só obrigação, é um direito, e houve um inadimplemento do credor. Aí a questão coloca: como advogado de Priscila, redija a medida processual mais adequada para que a compradora obtenha a quitação de seu débito e tenha de imediato retirado seu nome do cadastro do SPC. Você já viu que vai ter liminar aí, né? Tutela provisória. Então, isso é muito importante também prestar atenção
nessa questão da liminar, na questão da tutela provisória. Então, observe, a ação aí é uma ação de consignação em pagamento. Essa prova do exame 30, ela reflete bem o perfil da segunda fase hoje da prova de civil, ok? Outra questão também que eu quero falar com vocês, para vocês ficarem tranquilos, é que às vezes vocês cometem um pequeno erro e dão uma dimensão muito grande. Errei o endereçamento, zerei a peça. Não, gente, vai perder o quê? 1/10, 2/10. Então, cuidado. Nessa prova, por exemplo, né, o endereçamento valeu o quê? 1/10, né? Nome e qualificação das partes, 2/10, porque nesse caso do autor e da ré, ao contrário, né, da autor e do réu. Então, primeira questão, endereçamento, né? Segunda questão, tempestividade, você tem que colocar isso sempre na prova, na peça. Fundamentos do mérito, além de narrar os fatos também. Fundamentos da tutela antecipada, é muito importante isso, né? E pedidos, que é a parte aí crucial. Geralmente se pede mais pontos errando os pedidos. Então é muito importante, como eu já falava, perceber se a questão, se a peça envolve, por exemplo, um procedimento especial para você não deixar de realizar um pedido importante, né? E fechamento, sim, aquele em termos que pede deferimento, local, data, assinatura, isso é muito importante. Eu já vi Barema tirar meio ponto por conta disso, né? Que a pessoa não colocou, pede deferimento. Então, muito cuidado com isso aí. Nessa mesma prova, vamos analisar aqui a questão 1, a questão de Gilberto, a questão discursiva, uma questão muito boa também, que diz o seguinte: os amigos Gilberto, Tarcísio e Lúcia decidem comprar um pequeno sítio no interior de Minas Gerais, com o objetivo de iniciarem juntos um negócio de produção de queijos artesanais. Após a compra do imóvel, mas antes do início da produção, Tarcísio vende a sua fração ideal para a amiga de infância Marta, depois descobre que sua mãe está severamente doente e morando sozinha em Portugal, precisa agora da ajuda dele durante seu tratamento. Lúcia só toma conhecimento da venda após a concretização e fica profundamente irritada por não ter a oportunidade de fazer uma oferta pela parte de Tarcísio. E aí vem a pergunta, né, da questão discursiva. Ao procurar um amigo, ela é informada de que a venda realizada por Tarcísio não pôde ser desfeita porque a orientação do amigo, segundo a orientação dada, o direito de preferência de Lúcia só existiria caso a fração ideal tivesse sido vendida para Gilberto, o que não aconteceu, né? Que era o outro condômino. Inconformada com a interpretação feita pelo amigo, Lúcia procura a sua orientação, você é advogado, esse amigo espera que não seja advogado, porque ele errou na orientação, né? Para obter uma segunda opinião sobre o caso. Então, a pergunta: a orientação dada pelo advogado está correta? Primeira pergunta, essa valeu 6/10, por exemplo. A segunda valeu 65, né, centésimos. O que Lúcia deve fazer para defender o que julga o seu direito, né? Então, lembrando sempre de fundamentar a resposta, não fazer mera remissão de dispositivo legal, colocar sempre aí remissão à jurisprudência, quando possível, doutrina enunciada do CJF. Então, vamos lá. Não está correta a orientação do amigo, né? Porque o negócio realizado perante um terceiro manteve o condomínio. Há sempre uma tendência no código de tentar eliminar, né? Tentar evitar problemas com relação ao condomínio. Então, o condômino teria ali um direito de prelação, né? Um direito de preferência conforme artigo 504 do Código Civil. Então, havia ali o direito de preferência que pode ser exercido posteriormente, né? Então, Lúcia pode propor aí uma ação judicial objetivando a adjudicação da fração ideal, mediante depósito do preço, e o prazo para isso é 180 dias sob pena de decadência. Ela deveria ter sido intimada para se manifestar se queria ou não adquirir a cota em 30 dias, isso não aconteceu, né? Então, nesse caso, durante o prazo de 180 dias, ela pode exercer o seu direito de preferência mediante ação de preempção, ação de prelação, com pedido de adjudicação compulsória. Então, dessa forma, ela poderia, né, depositando o preço, adjudicar o bem, porque teve o seu direito de prelação desrespeitado. Observe que caiu mais uma questão aí relacionada com compra e venda, relacionada com condomínio, porque direito das coisas cai muito na segunda fase. Contratos, compra e venda cai muito na segunda fase. Evicção cai muito na segunda fase, né? Na segunda fase cai muito
também questões de família, que cai menos na primeira, né? Cai menos na primeira. Então, muito cuidado com relação a isso. Consumidor também cai demais, consumidor, tá bom? E cai num nível assim acentuado. Então, é importante ter muito cuidado. Meus amigos, com isso, né, nós encerramos aqui o nosso bate-papo, só para que você tenha uma noção de como é a sua prova, o que você vai enfrentar pela frente, ou a melhor maneira de enfrentar esse desafio aí do próximo domingo. Estamos juntos, em vibrações positivas, de coração, a família Brasil Jurídico deseja a vocês aí uma excelente prova, conte com a gente. Eu tenho certeza que nessa reta final, essas dicas, essas orientações vão lhe ajudar, né? Faça, assista novamente essa aula, faça tudo o que recomendamos, direcione. Claro que você já estudou todas as peças, você não vai alimentar aquela expectativa, vai cair essa peça porque o professor Rubem falou, mas se o tempo é curto, direcione para esses modelos que eu falei, para esses temas que eu indiquei, né? A prova já é domingo, então se você fizer isso, você vai aumentar a sua chance de ser aprovado e eu tenho certeza que você será aprovado. Esse vídeo serve parte das recomendações para outras áreas também, então você pode aí divulgar para outras pessoas esse vídeo para que outras pessoas possam se beneficiar dessas orientações. Estamos juntos, quem sabe aí mais na frente num curso de prática pelo Brasil Jurídico, tá bom?